Bom dia, meus lindos do primeiro ano do Liceu Catarinense. Mais uma aulinha à distância para vocês aí. Na aula passada nós encerramos a nossa apostila sobre o Egito Antigo e agora a gente começa a nossa apostila que é monoteísmo, que são algumas outras civilizações da Idade Antiga. E a primeira delas que a gente vai falar é sobre os hebreus, uma história muito interessante, principalmente para quem tem nas suas raízes ali o cristianismo, porque foram dali que surgiu, foi dali que surgiu o cristianismo, foi desse povo que se originou o cristianismo. Eu separei aqui, tá, a origem e os três períodos dos hebreus aqui, que é o patriarcal, dos juízes e dos reis. Essas três fases do povo hebreu. A origem do povo hebreu, eles vêm de uma tribo que eram os semitas, que foi um dos primeiros povos a chegar ali na Mesopotâmia. E o período patriarcal, o que são esses períodos, professor? Patriarcal foi quando os hebreus eles eram comandados ali ou, né, administrados pelos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Patriarca vem de pai mesmo, tá? E eu separei os três principais patriarcas aqui, que foi Abraão, Isaac e Jacó. Vou falar um pouquinho da história de cada um deles. Depois vem o período dos juízes, onde os hebreus eram comandados por juízes e depois eles querem um rei, eles escolhem um rei. E aí vem o período dos reis, e eu separei com Saul, Davi e Salomão, os principais reis hebreus. Então, a origem, já falei, eles vieram do povo semita, tá? O pai de Abraão, que foi o primeiro patriarca, ele era semita, porém o pai dele ainda adorava a vários ídolos, tá? Tanto que, professor, qual que é a fonte histórica do povo hebreu? De onde que tem mais informação sobre o povo hebreu? É da Bíblia, tá? E para quem acha que a Bíblia é só um livro religioso, está muito enganado, gente. A Bíblia é uma fonte riquíssima de história também. E a história dos hebreus, muitas coisas é retirada da Bíblia, que é a maior fonte, né, histórica sobre, ou a maior referência sobre os hebreus é a Bíblia. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre Abraão, uma história muito interessante, envolve um pouquinho de história, mas também envolve um pouquinho de religião, tá? Só não vamos misturar as coisas na aula de história, mas a gente vai começar então com Abraão. Abraão era o patriarca dos hebreus, o primeiro patriarca, tá? Para o patriarca era muito importante ele ter um filho, ter uma descendência, tá? Normalmente naquela época, o primeiro filho, o filho mais velho, era quem dava uma continuidade no trabalho do pai, então era chamado de primogênito, primeiro filho. Abraão não tinha filho, ele era casado com Sara, que era estéril. Estéril, ela não podia ter filhos, tá? Então, o que acontece? Sara, temendo que Abraão não deixasse descendência, ele tinha uma promessa de uma descendência numerosa. Ele acaba tomando uma escrava, ela, tá? A esposa de Abraão. Ela pega uma escrava egípcia, Agar, entrega para Abraão e ela permite que Abraão se deitasse com a escrava só para gerar uma descendência. Gente, Abraão acaba fazendo esse sacrifício, né? Coitado do seu Abraão. Ele pega, ele se deita com a escrava e dessa relação surgiu um filho que foi o primeiro filho de Abraão, que foi Isaac, não, foi Ismael. Gente, presta bem atenção nessa história, porque depois vai ter uma parte aqui interessante, que é bem a origem dos judeus e dos árabes. Então, nasce o primeiro filho de Abraão, que é Ismael. Fruto esse dessa relação com a escrava Agar. Porém, um belo dia, tá? Abraão já com quase 100 anos de idade, Sara também com quase 100 anos de idade, aparecem três homens na casa de Abraão. Se a gente for para o campo teológico, acreditam que eram três anjos. Se a gente for para o campo histórico, como daí não acredita em anjos, acredita-se que foram três homens. E que chega para Abraão e acaba profetizando. E ele fala para Abraão o seguinte: Abraão, daqui 9 meses ou um ano, a gente vai voltar na tua casa
e Sara já vai estar com o filho nos braços. E Abraão, né, lógico que ele não desacreditou, mas ele ficou meio assim, porque ele já tinha quase 100 anos, e a dona Sara também com quase 100 anos de idade. E acabou que ela engravidou de Abraão. Tá? Professor, tem como? Os dois tão idosos. Gente, a gente tem que pensar que naquela época eles viviam mais também, né? Mas não deixavam de estar idosos os dois, quase 100 anos de idade. E Sara acaba gerando um filho que foi o primeiro filho, o segundo filho de Abraão, mas o primeiro filho com a esposa, que era Isaac. Tá? Os meninos cresciam juntos e Sara observando toda a escrava Agar crescendo junto com eles ali, né? Vivendo junto com eles, né? Porque era a mãe do filho de Abraão. Dona Sara olhando toda aquela situação, acabou batendo um ciúminho ali, e ela pede para Abraão, fala: Abraão, mande Agar e Ismael dar linha na pipa, vazar. E Abraão chega com muita dor no coração, mas obediente à esposa. Normalmente, gente, não é muito bom contrariar a esposa. Abraão era um cara muito sábio e ele sabia que se contrariasse teria um problema muito grande com a dona Sara. Então ele chama Agar, chama Ismael, dá uma bolsinha de couro e expulsa o próprio filho, tá, do acampamento. Eles vão para o deserto, e é aí que eu falei, tá? E desses dois filhos de Abraão surgem esses dois povos, os árabes e os judeus. Tá? Árabe significa povo do deserto. Para onde que Ismael e Agar é mandado? Para o deserto. Por isso que ali dá origem aos árabes. Eles são mandados para o deserto. É uma longa história, tem uma outra história teológica em cima disso, mas eu não vou entrar nesses detalhes na nossa aula de história. A gente vai focar aqui em Isaac. Quem fica é Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Então, Isaac agora ele vai ser o próximo patriarca do povo hebreu. Abraão morre e Isaac fica em seu lugar. A história de Isaac eu não vou focar muito, eu vou focar mais na história do filho de Isaac. Foi dali que surgiu a nação de Israel, e vocês vão entender como e por que surgiu essa nação. Eu não sei se eu vou chegar nos juízes hoje. Hoje eu acho que eu vou ficar só nos patriarcas, depois a gente vai um pouquinho para a história dos juízes e de alguns reis. Mas vamos lá para a história de Jacó. Tá? Jacó, quando nasce o primeiro filho de Isaac, então o primogênito que teria o direito de dar uma continuidade, né? Herdar as coisas do pai, dar uma continuidade no trabalho do pai. Só que quando nasce o primeiro filho de Isaac, não nasce um, mas sim dois, nasce gêmeos. Jacó foi o primeiro, então, professor, não interessa se fosse gêmeos. O primeiro que saísse seria o primogênito, teria o direito de primogênito. Então, quando nasce, Jacó sai primeiro? Não. Esaú sai primeiro do que Jacó. Tá? Aí vou falar um pouquinho da característica desses dois, Esaú e Jacó. Jacó é um cara mais do lar, um cara mais delicado, né? Esaú um homem mais parrudo, um caçador, muito pelo. Vocês vão entender o porquê eu estou falando do muito pelo. Jacó, nada de pelo. Prestem bem atenção nesse detalhe, porque vai ser muito importante ali na frente, mais um pouquinho adiante na aula. O que acontece? Esaú, ele tinha o direito de primogênito, só que ele não ligava muito para esse direito de primogênito. Jacó já ligava. Tá? Então, Isaac, já bem debilitado, no seu leito de morte, cego, ele manda chamar a sua esposa e ele fala o seguinte: esposa, chame Esaú e fale para ele que hoje eu vou abençoar ele, porque eu acho que eu não vou resistir, já vou partir dessa para melhor. Então ele manda chamar Esaú, ele fala para Esaú sair, caçar, preparar um cozido para ele, preparar uma carne e ali que ele ia abençoar, porque era uma prática muito importante naquela época para eles. Antes do pai morrer, ele dava a bênção do primogênito e o primogênito herdava tudo aquilo que o pai tinha. Tá? Só que a gente vai entender o seguinte, que a bênção era mais importante do que a herança. Tá? E hoje a gente até nem dá muita importância para isso, né? Pedir bênção para pai, para mãe, a gente nem liga muito para essas coisas. Mas para eles era muito importante, a gente vai entender isso. Porque Jacó,
ele sempre quis roubar o direito de primogênito de Esaú. Dizem, né, alguns teólogos, que quando Jacó nasce, quando Esaú nasce, Jacó já nasce agarrado no pé de Esaú, e ali já era simbolicamente ele querendo roubar o direito de primogênito de Esaú. Mas enfim, Esaú, então, ele sai para caçar, para pegar a carne, para preparar o cozido para o pai. A mãe, o Jacó, como era o queridinho da mamãe, e ela sabia, né, que Jacó queria o direito de primogênito, ela chega e fala: Jacó, é o seguinte, teu pai falou que vai abençoar Esaú hoje, então vai lá, se antecipa, prepara o cozido para ele, vai lá, teu pai está cego mesmo, ele vai te abençoar no lugar do seu irmão. Jacó, ele vai, faz isso, mas ele fala: mãe, Esaú é peludo, tá? Né? É um caçador, está sempre com um cheiro de animal, o pai vai perceber que sou eu, que não é Esaú. E a mãe fala: não, faz o seguinte, pega uma pele de animal, se reveste com ela, quando teu pai pegar, ele vai ver os pelos, vai sentir o cheiro do animal e vai achar que é Esaú. Olha só o plano, gente. Jacó se cobre com aquela pele de animal, prepara o cozido para o pai, leva, e o pai fala: se aproxime, Esaú, achando que é Esaú. Jacó se aproxima e ele sente algo diferente, ele fala: Esaú, é você mesmo? Jacó leva a pele de animal e ele pega naquela pele e ele acha que é Esaú. Um detalhe, fiquei pensando, gente, Esaú deveria ser praticamente um Tony Ramos aí, de tão peludo que era, porque para confundir com um pelo de animal, ele deveria ser muito peludo. E o pai acaba abençoando a Jacó no lugar de Esaú. Só que tem um probleminha aí. Esaú era caçador. Esaú era o bichão mesmo, da goiabeira. Jacó, ele ganhou a bênção do pai, mas ele ia ficar com a herança? Não, porque ele ia ter que passar por Esaú. O que acontece? Jacó foge para a casa de um tio, porque o que ele mais queria era a bênção do pai e não a herança. Então ele foge para a casa desse tio dele, e que agora vai começar uma outra história bem interessante de Jacó, que aí envolve casamento, envolve, né? Mas Jacó, quando chega na casa do tio, tá? Ele é muito bem recebido pelo tio, e essa história eu vou deixar para a gente continuar na nossa próxima aula de a distância. Gente, vocês vão fazer uma tarefa aí, tá? Eu não vou dar a tarefa da apostila hoje não. A tarefa de vocês vai ser o seguinte, tá? Vocês vão pesquisar para mim sobre a história desses 3 patriarcas do povo hebreu. Os 3 patriarcas, gente, um resuminho pequeno ali. 2 linhas para cada um, 2 linhas para Abraão, 2 linhas para Isaac e 2 linhas para Jacó. E na outra aula eu dou uma continuidade da história de Jacó, que é show de bola, porque agora vai envolver romance, agora vai envolver traição, uma série de coisas aí bem interessantes sobre a vida de Jacó. Não esqueçam de postar as tarefas no campo da atividade. Toda aula eu estou falando isso, porque ainda tem aluno postando no campo das mensagens e eu não vou corrigir no campo das mensagens, tá bom? Aquele beijo no coração de vocês e fui!